Então vamos falar de planejamento de produtos ou Product Planning, né? Então algumas empresas têm essa área aí de chamada planejamento de produtos ou Product Planning. Ou até, já vi também administração de produtos, enfim, né? Tem vários nomes para isso aí. O que é esse planejamento de produtos? Ele tanto pode ser uma área da empresa, que é portanto uma função da empresa, né? Que é uma área lá, um departamento, um segmento da empresa que foca em monitorar mercado. Então fica de olho no mercado, os movimentos que os concorrentes estão fazendo no mercado. Outra coisa que o planejamento de produtos faz, ele então monitorar mercado, monitorar a tecnologia, então os desenvolvimentos que estão surgindo tecnológicos, as novidades e os concorrentes, especialmente os concorrentes. E também não só os concorrentes, mas também os substitutos, tá? Então os substitutos são bastante importantes, porque às vezes a empresa não é exatamente tua concorrente, nunca foi tradicionalmente concorrente, mas ela entra no mercado. Então, se a gente olhar, por exemplo, recentemente aí, provedores de acesso à internet. Quem que entrou, né, que era alguém de fora? A Copel. A Copel não, né, de repente começou a trabalhar com, primeiro, transmissão de dados via própria rede elétrica, fez testes com isso, tal, não sei bem por que eles não foram para frente com isso, mas seria a ideia de prover o serviço de internet pela própria rede elétrica, que já está em todos os domicílios, né, ou quase todos, boa parte deles, mas daí eles acabaram indo para a banda larga por cabo, né, por via ótica, por fibra ótica. Então, é uma empresa que, por exemplo, a NET, a Oi, etc., que eram os tradicionais provedores de internet, nem imaginavam, né, que ela passaria a ser um concorrente. Então a empresa tem que estar de olho nisso, não são só os tradicionais concorrentes, né? Aquilo, todo mundo que pode vir a ser concorrente também tem que entrar no monitoramento, no radar, né? Vamos dizer assim. Outra coisa que a área de planejamento de produtos faz é gerenciar o processo. Né? Então, pelo menos, eu trabalhei um tempo nessa área, na Volvo, e fazia justamente isso aí, né? Ficava de olho no que os concorrentes estavam lançando, né? O que o mercado como um todo tinha de possibilidades. Então, o acompanhamento, lógico que o principal era no mercado local aqui, Brasil, né? América Latina, mas também se dava sempre uma olhada também internacionalmente, né? Porque a competição hoje em dia ela é global, né? Embora a Volvo ela se divida em unidades de negócio que atuam em certas regiões, ela tem que estar de olho no todo também. Tecnologias, né, novidades tecnológicas que estão sempre aparecendo, e uma coisa que o planejamento de produto era responsável por fazer era gerenciar que eles chamavam de variantes de produtos, né? Então, o veículo ele pode ter muitas configurações diferentes, né? Então, a administração de variantes de produto era feita pelo Product Planning também lá na Volvo. Enfim, ela tem esse planejamento de produto, ele pode ser entendido como uma função da empresa, uma espécie de uma área, um departamento, ou como um processo, que é o que interessa mais para nós aqui, na verdade. Como um processo, o que é o planejamento de produtos? É algo que é realizado periodicamente. Essa periodicidade ela varia um pouquinho, né? Mas poderia dizer que anual é um caso típico, uma revisão semestral, por exemplo, né? E esse processo ele para empresas onde há muito dinamismo tecnológico, né? Então, por exemplo, empresas da área de informática, computação, provavelmente um ano é muito tempo para esperar. Provavelmente eles façam a cada 6 meses o planejamento de produtos.
porque a mudança é muito rápida lá e muito frequente. Outras áreas é anual. Então, eu sei que, por exemplo, na empresa de eletrodomésticos, na própria Volvo, é um processo anual, que acompanha até o planejamento estratégico corporativo, né? Está associado, né? Planejamento de produtos é algo, produtos são extremamente importantes estrategicamente para a empresa, é a forma que ela tem de gerar receita, né? Produtos e serviços também, né? E hoje em dia os produtos eles são muito atrelados a serviços, então quando está falando de produto genericamente, sim, seria produtos e serviços. E isso aí acontece, tem que seguir a estratégia. Então, a empresa tem alguns objetivos estratégicos, que é crescer tanto por cento no ano, que é crescer em tais mercados. Tal. Então, isso como que é feito, como que é implementada, realizada a estratégia? Por meio de produtos, novos serviços, ou modificações daqueles que já existiam. Na visão do Rosenfeld e outros lá, o autor que a gente já citou lá, o modelo de desenvolvimento de produto deles, você nota que eles já falam direto em estratégia aqui. Ó. O planejamento estratégico, ele parte de informações estratégicas de negócios, da empresa como um todo. Né? O planejamento tem empresas que se dividem, né, em planejamento corporativo, então de todas as unidades de negócio, depois isso se subdivide em metas, em objetivos para cada área estratégica da empresa, e daí dentro das áreas, cada área vai ter que ter o seu planejamento de produtos para atender aquela estratégia. Então, para existir um alinhamento, tem que existir um alinhamento aqui, tá? Essas três coisas. Dessas duas coisas, na verdade, o planejamento de produtos com o planejamento estratégico da empresa. E esse planejamento de produtos, ele resulta em duas coisas, tá? Então ele é feita uma série de atividades aqui. Então se analisa o portfólio atual de produtos, né? Os produtos atuais que a empresa oferece para o mercado, entra na análise. As ideias de novos produtos que a empresa tenha, que elas podem surgir de várias formas, a gente vai ver isso. E com base nisso, né, e com a análise, juntando os objetivos estratégicos e analisando como é que o contexto, né, como é que está atualmente a economia, como é que está as tendências demográficas, etc. O que acontece aqui? Se faz daí esse planejamento e o objetivo é que chegue num portfólio de produtos aprovado. Quer dizer, você vai pegar esse portfólio existente, vai fazer o planejamento e vai chegar num portfólio atualizado, né, para aquele novo período. Então pode ser que tenha produtos que eram ofertados que deixam de ser ofertados, que saem do portfólio. Pode ter produtos que eram ideias apenas que vão entrar no portfólio, né? Lógico que vai ter que ter um desenvolvimento, não é imediato isso, né? Em geral. A não ser que a empresa compre, né, um produto pronto de uma outra empresa, mas isso não é tão comum aí. Mas pode acontecer. Mas enfim, esse portfólio aprovado ele vai ser a partir daquele, com a consideração da estratégia da empresa, do contexto, né? E considerando também as ideias, você vai montar um novo portfólio. E você vai montar para aqueles produtos que têm que ser desenvolvidos, vai escrever minutas de projeto ou termos de abertura de projeto para que sejam iniciados aqueles desenvolvimentos. Que isso vem das ideias, né? As ideias que forem consideradas mais interessantes naquele momento, para lançamento no ano seguinte ou em breve, né? Pode ser até 2 anos, 3, mas que se faça a formalização disso através de minutas de projeto. Então, a grosso modo, esse é o processo de planejamento estratégico de produtos.
Daí ele tem algumas fases, né, detalhando um pouco mais isso. A gente pode estruturar dessa forma. Análise da situação. Então você parte disso, de uma análise da situação original. Estratégias de busca, ideias de novos produtos e serviços, seleção dessas ideias, porque não dá para desenvolver tudo, né, que se imagina, e depois priorizar e encadear isso no tempo. O que é essa análise da situação? Primeiro, para os produtos que a empresa atualmente fabrica, né, oferece para o mercado, reconhecer em que etapa cada um está do seu ciclo de vida. Tá? O que é esse ciclo de vida? A gente já vai ver isso. Tá? Mas uma coisa é saber se tem produtos que estão mais, vamos dizer assim, são novos no mercado, ainda estão crescendo as vendas dele no mercado, ou é um produto que já está lá no maduro, né, e desatualizado, portanto, e que daqui a pouco vai ter que ser retirado do mercado, né, vai deixar de ser lucrativo. Então, esse tipo de, resumidamente, é isso que é pensar no ciclo de vida dos produtos. Tá? Essas matrizes de produtos e mercados são várias formas que as empresas utilizam para, a gente vai ver algumas aqui, mas são formas que as empresas utilizam para visualizar, para conseguir visualizar como que ela está atendendo, né? Como que ela está atendendo o mercado e tentar enxergar oportunidades, tentar enxergar necessidades que não estão atendidas, né? Para isso que servem essas matrizes de produtos e mercados. Outra coisa, competências, né? Então as competências da empresa, cada empresa está atuando no mercado há algum tempo, tem as suas competências, né? Tem aquilo que ela faz bem, tem aquilo que ela não faz tão bem, né? Então tem que avaliar isso, que seriam as suas forças e fraquezas, né? E outra coisa que tem que ser avaliada, tecnologia. Então, para onde que está indo, o que tem de novidades, né? Que podem vir a ameaçar os produtos atuais. Então, um dos grandes motivos de tirar produto da linha é porque ele ficou desatualizado tecnologicamente. Daí você muitas vezes tem que projetar um novo produto, ou pelo menos atualizar aquele para lançar novamente, né? E conseguir continuar com esse produto no mercado. Outra coisa, estimar desenvolvimentos futuros, tentar fazer previsões, né? O que pode vir a acontecer aí futuramente, né? E lógico, prever o futuro é extremamente arriscado, porque ninguém tem uma bola de cristal para saber exatamente o que vai acontecer, mas tenta-se, dentro dessa área, fazer o máximo possível uma avaliação, uma estimativa do que é mais provável de acontecer futuramente, e é aí que você vai direcionar o seu novo portfólio de produtos. Tá. Ciclo de vida. Então, detalhando um pouco mais esse conceito, né? Existe o ciclo, existem algumas formas de se falar de ciclo de vida, né? Tem ciclo de vida lá da parte ambiental, tem várias formas aí. Aqui o que a gente está falando é de ciclo de vida no mercado, ciclo de vida mercadológico, que ele começa com o próprio planejamento do produto, é o início do ciclo de vida dele, tá? Então, isso que a gente está falando aqui, quando você começa a planejar o produto, né, tem a ideia do produto, isso é o início do novo produto. Aí você desenvolve esse produto e prepara para a introdução. Então, tudo isso está acontecendo aqui no início. Preparação para introdução, planejamento, desenvolvimento, preparação para a introdução. E são fases em que a empresa está apenas colocando dinheiro no produto. Então você está custos aqui crescentes aqui até o momento que você lança, daí tem a introdução no mercado. E se tudo der certo, né, se for um produto bem aceito pelo mercado, ele vai começar a vender. E aí você vai começar a ter a equilibrar esses gastos aí. E em algum momento vai atingir aqui esse ponto que é
chamado ponto de equilíbrio, tá? Em que o que você auferiu de lucro com aquele produto cobriu as despesas. Então, tipo, 0 a 0 aqui, né? O que você investiu, você recebeu. E a ideia é que todo produto ele continue, né, crescendo e tal, e vendendo mais, e daí você tem efetivamente uma área aqui, quanto mais elevado e quanto mais prolongado, melhor, mas a ideia é que você tenha uma área de lucro realmente, né, com esse produto. É isso aqui que vai dar sustento para a empresa, né? É isso que vai permitir a empresa fazer seus investimentos, desenvolver novos produtos, pagar seus funcionários, pagar as despesas de capital, máquinas, linhas, etc., né? Então a ideia é que isso aqui seja grande e amplo, que é o que acontece na fase de crescimento e maturidade. Vai ter um momento que esse produto vai saturar, né, o mercado, e daí que quer dizer essa saturação? Ele atingiu o máximo de vendas dele. Depois ele começa a declinar por vários motivos. Começa a ficar, os concorrentes lançam similares, mais baratos, com características mais interessantes e tal, e começam a morder a fatia de mercado da empresa que talvez tinha lançado por primeiro isso, né? Daí vai ter uma fase de declínio, né? E eventualmente vai ter uma hora que esse produto pode parar de dar lucro. Daí é a hora de tirá-lo do mercado, né? Que as empresas estão aí para gerar lucro, né? O pessoal hoje em dia está com umas ideias aí de economia solidária, não sei o que e tal, só que isso aí não é sustentável, né? Lembrando lá que a sustentabilidade ela tem que ser, segundo os conceitos aí, ambiental, social e econômica, né? Se não tiver a sustentabilidade econômica, não esqueça o resto, né? Então isso aqui é muito importante. Se o produto começa a dar prejuízo, a empresa não vai manter esse produto na linha, né? Não tem como manter a estrutura, o pessoal, etc., né? Você sempre tem que estar acompanhando isso aí ao longo do tempo, que os diferentes produtos da empresa, o ideal é que tem alguns produtos lá na fase de desenvolvimento, que estão antes de ser lançados, o ideal é que tenha alguma coisa sendo introduzida. Então, vamos dizer assim, o portfólio da empresa é distribuído entre todas essas fases aí. Então, você tem que ter produtos que estão na maturidade ou até declinando, porque eles estão gerando a receita para você investir lá para os futuros produtos, né? Então isso é o ciclo saudável da coisa, né? Tá sempre criando coisas novas, tem aqueles que estão, as vacas leiteiras, né, que estão dando leitinho todo dia das crianças, estão sustentando o negócio, e tem aqueles produtos que já, né, ficaram desatualizados e você vai tirar da tua produção. Ele está dando prejuízo. Uma possibilidade que existe, né, se você fazer modificações, atualizações desses produtos que estão em declínio, né, e trabalhar com marketing para que ele tenha prolongar um pouco, né, quase como se estivesse criando um novo ciclo aqui, né. Isso também é uma possibilidade. Muitas empresas fazem isso. A gente vê isso muito na indústria automotiva, por exemplo, né. Então tem lá o Uno, o Gol, etc. O pessoal fica fazendo só isso, né? Dá uma atualizadinha, tal, é mais ou menos o mesmo veículo, mas atualiza, ele vai mais um pouco, daqui a pouco ele declina, eles vão lá, dá mais uma atualizada, e com isso ele consegue, muitas vezes até por décadas, aí ficar prolongando a vida do produto. Então é uma forma que existe, né? Num mercado que não é muito desenvolvido, apesar que o nosso mercado automotivo ele está ficando muito mais. Hoje em dia tem muito mais empresas competindo, né? Tem muito mais concorrência e tal, e a gente começa a ver um pouco menos disso. Mas em décadas anteriores era bem comum você ver isso aí, só facelift de carro, né? Então dá uma melhoradinha no visual e faz de conta que é novo, e fica isso aí a vida inteira. Mas enfim, aí a ideia é entender o que é esse ciclo de vida no produto, e que a empresa ela procura ir balanceando
seu portfólio ao longo dessas fases. É uma forma dela ver, dela conseguir visualizar o seu portfólio. Ela vai jogando a que produtos eu tenho que estão sendo desenvolvidos, que produtos foram introduzidos, que produtos, e vai procurando equilibrar isso aí. Aqui é um detalhamento, né, do que acontece em cada fase dessas, né, e até objetivos que a empresa tem em cada fase. Não vamos entrar em muito detalhe nisso, né, mas outra matriz, né, que se usa para avaliar o portfólio de produtos, né? Então a matriz participação desse produto no mercado versus taxa de crescimento do mercado. Então o que é isso? Participação é a fatia de mercado que a empresa tem. Taxa de crescimento é se o mercado é um mercado novo, né? Ou não, né? Se ele está crescendo ou não. Baixa ou alta, né? Então aqui é baixo ou alto na participação, baixo ou alto na taxa de crescimento. Normalmente se lança o produto na interrogação, que nem certeza. Por quê? Porque embora se faça uma série de avaliações nessa fase de planejamento de produto, sempre existe muita incerteza envolvida, né? Então você lança um produto novo, normalmente se lança num mercado que tem uma taxa de crescimento, ou seja, tem atratividade de eu lançar um produto novo naquele mercado. Não vou lançar novos produtos em mercados que não tem crescimento, né? Então, você normalmente vai lançar onde tem a taxa de crescimento alta. E a participação relativa, porque ele acabou de ser lançado, é baixa. Então, a trajetória esperada é que ele cresça a participação, se torne uma estrela, né? Então, é um produto que está num mercado de alta taxa de crescimento e com grande participação. É a estrela da empresa, é uma das estrelas. Daí o que acontece? Com o decorrer do tempo, vai entrando outros concorrentes, né? Se o mercado é atrativo, lógico que a empresa não vai ficar sozinha ali por muito tempo, né? Então, vamos dizer que ela foi pioneira, mas vai entrar, né, opção A, opção B, etc., né? E com isso, e também é o seguinte, com o próprio, as pessoas vão comprando esse produto, esse tipo de solução. Então quer dizer que o mercado ele vai se saturando desse produto, ele vai sendo atendido. Então essa taxa de crescimento ela começa a cair. Então tipicamente o desejado na verdade é isso aqui, ele vai, na verdade não é o desejado é que ficasse estrela para sempre, só que isso é impossível, né? Porque o mercado ele vai sendo suprido e uma hora a taxa de crescimento cai. Daí a ideia é que o seu produto se torne a vaquinha leiteira, aquela está no mercado, tem uma participação alta, o mercado tem uma taxa de crescimento baixa, mas você já garantiu lá a sua participação, tal, então está tirando o leitinho todo dia da vaca, né? Está bebendo seu leitinho sossegado. Um produto que você já desenvolveu lá atrás. E aí, em algum momento, como começou a entrar concorrentes aqui, né? Então eles podem continuar se sair, continuar sendo atraente, né? Podem continuar surgindo mais e mais concorrentes. Isso tipicamente vai levar o preço lá para baixo, né? E aí se torna desinteressante. Aí a tua participação começa a cair, né? E o produto se torna um abacaxi na hora de tirar esse produto do mercado. Ou tentar alguma atualização, né? Para fazer um novo ciclo desse, tentar algo assim, ou levar ele de volta para ser uma vaquinha leiteira, né? Fazer alguma alteração nesse sentido. Mas isso aqui é uma outra matriz de produtos e mercados que se usa para procurar posicionar os seus produtos. Então as empresas usam isso aí para verificar que produtos eu tenho que estão sendo lançados, que eu não sei bem para onde vão, quais as estrelas que eu tenho, quais os produtos que estão pagando minhas contas, né, as vaquinhas leiteiras, quais são o abacaxi que está na hora de tirar. Então, é outra forma de você observar o seu portfólio de produtos.
Uma outra forma ainda, potencial de lucro e valor percebido. Então, colocar os produtos numa outra matriz 2x2, né? Só que aqui é valor percebido desse produto. Então, o que que eu... Não é valor assim, o quanto se paga pelo produto. Valor é no sentido de benefícios proporcionados para o cliente. Se é alto ou baixo. Né? Valor percebido pelo cliente. Importante essa palavra, percebido. Então, o cliente percebe muito valor naquilo ou não. E o outro é o potencial de lucro, baixo ou alto. E aí você procura dispor seus produtos nesses quadrantes. E o objetivo aí, no caso, é buscar isso aqui, né? Ter produtos que são percebidos, oferecem muito valor para o cliente e ele percebe isso, ele valoriza realmente isso, e que dão potencialmente altos lucros para a empresa. Então esse é o sonho da empresa, jogar seus produtos aqui. Mas normalmente ela vai ter alguns que estão mais nesse quadrante, outros que nem tanto, né? Que não agregam tanto valor para o cliente, que estão embora tenha um potencial de lucro alto, não é um produto tão bom, né? E você pode ter nos outros quadrantes também. É uma outra forma de enxergar. Então, essas matrizes matrizes de produtos e mercados são uma espécie de lente. Já deu para vocês perceberem isso. É uma espécie de lente através da qual você olha seu portfólio de produtos e vai criando uma avaliação disso. Tem outra possibilidade, análise de gaps. Aqui está um exemplo que foi a estratégia da Embraer, né? Então a Embraer ela percebeu que havia um espaço nas aeronaves, tinha as aeronaves de grande capacidade, tinha os Airbus e os Boeing, né? Pegando essa faixa aí de alta capacidade. E baixa capacidade tinha também várias empresas que atuavam, a Mitsubishi, Comac e tal, né? E Sukhoi na média e tal, mas ela percebeu que tinha um espaço em aeronaves de pequeno e médio número de passageiros, que aqui é chamada aviação regional, né? Tanto um como o outro, daí depende um pouco o volume de passageiros, né? Você vai usar uma aeronave pequena ou média, mas é a aviação regional. Então foi uma forma que, nesse caso a Embraer, foi quando ela foi privatizada, né? Que ela fez essa análise de gaps, de espaços, e ela identificou essa oportunidade nos aviões chamados regionais. Aí. Agora já está até um pouco diferente, tem outras linhas da Embraer, né? Linha de produtos militares e a linha de jatos executivos, que são atualmente os carros-chefes da Embraer. Mas vamos dizer, quando ela foi privatizada e teve aquele grande crescimento ali, fez barulho no mercado, foi com o lançamento dos jatos regionais, porque eles perceberam uma oportunidade que não estava sendo muito bem atendida. Na verdade, a única que atendia era a Bombardier, que justamente se tornou a principal concorrente da Embraer. Então, esses portfólios, né, essas matrizes não é um portfólio, é uma matriz, na verdade, matriz de produto e mercado, é para você olhar tanto o mercado como os produtos que você oferta e serviços, que são o seu portfólio atual, e analisar ali onde que eles estão e onde que você precisa reforçar, lançar novos produtos. Né? Você começa a identificar alguma coisa de oportunidades quando se faz essas matrizes de produtos e mercados. Outra coisa, avaliar competências da empresa. Né?
Então, vamos adiante. Tá? Competência da empresa, daí, na verdade, é o próprio. É uma comparação da própria empresa com aquilo que os concorrentes oferecem. É um trabalho de inteligência competitiva, aí no caso, né? Essa avaliação de competências. Daí você tem a avaliação do status da tecnologia. Então, isso aqui é feito também através de mapeamento. É um trabalho bem informacional, assim, que você visita feiras, acompanha as patentes, né, da área da atuação da empresa, que é acompanhando isso, o que está sendo lançado, o que está sendo criado. Acompanha também fornecedores. Os fornecedores, eles aportam muita tecnologia para os produtos da empresa, né? Então, o que o próprio fornecedor está te dizendo, está te indicando como tendência, que ele sugere para você utilizar no produto futuramente. Então, tem várias vertentes para isso, para você avaliar isso aí. E estimativa de desenvolvimentos futuros. Então, a partir de todo esse trabalho de inteligência aqui, o planejamento estratégico não é feito por uma só pessoa, é um grupo, né? Tem que ser um grupo de pessoas aí de várias disciplinas, vão olhar esses dados e procurar fazer inferências aí sobre o que pode vir a acontecer futuramente no mercado da empresa. E começa a surgir as ideias aí, né? Surgir as oportunidades de identificar novos produtos, novas ideias, né? Até você pode envolver aí também, hoje em dia muitas empresas estão fazendo isso, ficar de olho nas startups, né? Nas pequenas empresas que estão procurando introduzir tecnologias inovadoras, soluções inovadoras. Por quê? Porque as startups têm uma flexibilidade muito grande, né? Às vezes uma empresa grande aí, bem estruturada, como é a Electrolux, como é a Volvo, etc., ela não tem a flexibilidade que precisa para embarcar numa solução diferente, né, numa tecnologia diferente. E isso muitas vezes é uma startup que vai fazer. E a empresa, uma das formas que as empresas utilizam cada vez mais é ficar de olho nas startups, né? Se aproximar das startups, até investir em startups. E com isso ela daí consegue participar de um novo desenvolvimento, fazer parte daquilo, ou futuramente até adquirir, né? Ou às vezes a startup sai de dentro da própria empresa, né? Então, o segundo passo do planejamento seria formular as estratégias de busca. Então, começar a identificar oportunidades. Então, o que está surgindo de novidades e oportunidades? Isso é muito com base na análise feita no passo 1. Você começa a identificar necessidades, identificar tendências. Você vai considerar todos aqueles objetivos, né? Todo o planejamento estratégico. E vai determinar áreas de busca, áreas de interesse para identificar ideias e oportunidades de novos produtos. Tem várias formas de avaliar os mercados, né? Pelo potencial de crescimento é uma forma, pela quantas empresas já estão atuando naquele mercado, né? Como que ele está sendo explorado, se ele tem um tamanho suficiente, né? Uma escala que justifique investir nesse mercado, criar um novo produto para esse mercado, se ele é atrativo para novos concorrentes, se vai ser necessário algum investimento especial para esse mercado e questões relativas a potencial retorno e risco. E a partir dessas avaliações você vai analisando e chega na seleção dos mercados de atuação. Dentro desses mercados, você vai mais especificamente daí para as ideias de produtos mesmo, para as oportunidades mais específicas, que elas podem vir de várias fontes, de novas tecnologias que estão surgindo, então
pode vir das patentes, você pode identificar isso em feiras, etc. Isso pode vir como sugestão de cliente. Então, um exemplo disso aí, a WEG aqui de Jaraguá do Sul, um dos produtos que ela faz é motor elétrico, né? Um dos carros-chefe lá da WEG são os motores elétricos. E ela começou a perceber, algum tempo atrás, que tinha clientes pedindo por motores de alta rotação, motores elétricos de alta rotação. O que esses motores têm de diferente? Um motor de uma potência significativa, se ele for trabalhar em alta rotação, ele tem um tamanho muito menor. Então ele é um motor mais compacto, um motor mais leve. Por outro lado, ele é um motor que tem várias exigências tecnológicas adicionais, né? Então ele é mais crítico do ponto de vista de vibração, do ponto de vista de resistência de materiais, várias coisas, né? Mas enfim, alguns clientes estavam começando a pedir isso para a WEG, daí ela iniciou um desenvolvimento nessa área. São poucas empresas, um punhado de empresas no mundo que faz esse tipo de motor. Tá? Sugestões das pessoas da própria empresa. Então, muitas vezes, muitas boas ideias vêm do próprio pessoal da empresa, ideias de novos produtos. E muitas vezes não é nem o pessoal que se espera que tenha ideia de novo produto, tipo engenheiro, profissional de marketing, etc. Muitas vezes vem do chão de fábrica essas ideias. Então é interessante a empresa ter uma abertura realmente para isso, né? Porque a boa ideia ela pode vir de qualquer área da empresa. Concorrentes, né? Então os concorrentes, como eu comentei, dominam a tecnologia daqueles materiais que eles fornecem, daqueles subsistemas que eles fornecem, e eles muitas vezes podem vir com ideias de novas, talvez não do novo produto completo, mas de novas características que o teu produto pode oferecer por causa de uma novidade que ele incluiu naquilo que ele fornece, né? Então é uma outra fonte de ideias novas. Cadeia de distribuição, então o pessoal que transporta o produto, que distribui e vende o produto, também pode te dar ideias, mas normalmente não são bem ideias de produto, mas daí mais para facilitar transporte, para proteger melhor o produto, embalagem, né? Ideias para expor melhor o produto para o cliente, né, no ponto de venda, né, uma embalagem melhor que apresente melhor o produto. Então, isso são coisas que podem vir muito bem da cadeia de distribuição. Aqui eu tinha falado de fornecedores quando estava apontando concorrentes, né? Então, fornecedores a gente falou. O que pode vir dos concorrentes? Muita novidade pode vir de concorrente, né? Então, algumas empresas usam essa estratégia de deixar o concorrente lançar algo novo, né, e ter ele o maior custo, o maior ônus de inovar, né, de criar uma novidade, que isso tem um risco também. O mercado pode não aceitar muito bem, né? Muitas vezes o primeiro que lança o produto acaba não se dando tão bem, né? Porque às vezes o produto, com a pressa de lançar, é lançado com defeitos, né? Lançado com problemas, e você pode aproveitar isso para lançar um segundo produto melhor que o primeiro que foi lançado no mercado, né? Então, eles em inglês chamam isso de as empresas que têm estratégia second but better, né? O segundo, porém melhor que o primeiro que lançou o produto. Então os concorrentes podem te dar muitas ideias de produtos também. Agora, é importante ser esperto ao fazer isso aqui, né? Que o concorrente, se ele já lançou alguma coisa, um produto que está no mercado ele já é um produto velho para aquela empresa, né? Que ela já está pensando naquilo e trabalhando naquilo há algum tempo, pelo menos um ano, né? Depende um pouco da área, aí, mas pelo menos um ano que eles já estão mexendo com aquilo. Então não adianta você querer lançar uma segunda versão, né, igual ou muito parecido com as mesmas características daquilo que já foi lançado. Você tem que pensar em algo mais avançado.
porque senão ele vai lançar daí ele a segunda versão muito melhor, é você que vai ficar com o mico na mão, né? Outra coisa, mudanças na indústria e mudanças no ambiente podem levar a muitas novas ideias de produtos aí. Tá? Falando mais praticamente, né, alguns exemplos, né, de onde que vêm as oportunidades de novos produtos. Então tem o próprio acaso, né? Em inglês eles têm um termo que chama serendipity, né? Em inglês um aportuguesamento disso seria serendipidade, né? Tem muito a ver com acaso, é alguma coisa que você não estava exatamente procurando, mas apareceu oportunidade. Então um produto que surgiu assim é a penicilina, né? Qual que é a história da penicilina? É o antibiótico que mais salvou vidas até hoje, né? Penicilina. A penicilina, o Fleming era um técnico de laboratório, então ele fazia aquelas plaquinhas de Petri, né? E colocava lá um substrato, um alimento, né? Um amido, e colocava um pouquinho do micro-organismo lá que ele tinha que analisar. E a ideia é que esse micro-organismo iria se alimentar disso aí, ele ia crescer aqui, e daí ele fica mais fácil de ser observado, tal, e ser analisado e identificar claramente o que é. E ele fez uma placa dessas, era o trabalho rotineiro dele, deixou lá no armário, e depois de uns 2 dias voltou lá e viu que tinha crescido um fungo nisso. E tinha matado o micro-organismo que ele colocou para crescer na placa de Petri. Só que daí isso aqui na verdade já tinha uma falha, né? Se você for pensar do ponto de vista do técnico de laboratório, isso aqui é uma falha. Ele tinha que pegar e fazer o outro, né? Falar com o chefe, me desculpe, mas aquilo lá que já era para ter o resultado agora, acabou morrendo. Daí jogava fora, né? E fazia outro. É o que se fez muitas vezes antes do Fleming. Muitos técnicos tiveram essa mesma oportunidade e não fizeram o que ele fez. Mas ele pensou um pouco diferente. Acho que estava sossegado naquele dia, né? Tranquilo, e nessa situação as ideias vêm, né? Vêm ideias diferentes para a gente quando a gente está bem, está tranquilo, está sossegado, está motivado também, alegre, né? Um bom humor, vamos dizer assim. Ele pensou, mas tudo bem, vou ter que fazer outro, tal, mas por que esse aqui morreu? Né? Então, a hora que ele se perguntou isso e foi investigar, que ele descobriu que esse fungo aqui soltava uma substância lá que matava o micro-organismo, a bactéria. Ou seja, isso era um remédio. Né? Então, assim que ele descobriu a penicilina. N pessoas antes dele não tiveram o mesmo poder de observação e simplesmente jogaram fora e fizeram outra placa. Tá? Então, o caso dele foi... Então, você pode muito bem desenvolver produtos dessa forma aí. Uma forma ao acaso. Né? Tipo, teve a ideia assim do nada. Existem alguns inventores que eles já partiram de um problema. Veja que o Fleming não partiu de um problema. Ele não estava preocupado em achar um remédio, um antibiótico. Não era uma tarefa dele. Ele achou por acaso, por serendipidade. Existem inventores, né, que trabalham mais com esse conceito, que deu problema e solução. Então ele identifica um problema e procura desenvolver uma solução. Então a feiticeira, né? A feiticeira, a vassoura rotativa, é um exemplo disso. Né? Então, aquela vassourinha que é uma escovinha rotativa, né? A rotação dela é acionada por outras rodinhas que tem aqui do lado, tal. Tem um mecanismo, algumas têm um mecanismo, tem até mais de uma escovinha, tal. Mas enfim, é uma vassoura rotativa e lá dentro essa rotação ela vai rodando e vai jogando a sujeira do piso, né? Poeira e sujeiras vai jogando para esses dois lados aqui. E daí você de quando em quando
esse aqui está fechado, esse aqui a pessoa abriu, né? E está despejando ali na lixeira. Então, um produto bem interessante, bem conveniente, principalmente para limpar tapetes e tal. E como que inventou isso foi um cara chamado Bissell, nos Estados Unidos. E isso aí foi um problema que ele tinha, que ele trabalhava com venda de porcelanas que vinham da China, e as porcelanas iam em caixas de madeira e com muita serragem dentro dessa caixa. Serragem e no meio a porcelana, os itens de porcelana, os pratos, xícaras, etc. Protegido por serragem para não quebrar no transporte. E uma caixa de madeira. E o barracão onde ele lidava com isso ficava do lado da casa, e a esposa dele não aguentava mais a quantidade de serragem no carpê. E daí, com esse problema na cabeça, que ele acabou tendo essa ideia aqui. E lógico, a primeira ideia não foi um protótipo, não foi algo... Isso aqui já é o produto final, bonitinho, né? Mas ele inventou a partir dessa necessidade, a partir desse problema. Que a serragem que vinha nas caixas, ele acabava carregando no sapato para dentro de casa, sujava toda a casa de serragem, a esposa não gostava, tal, e ele bolou uma solução. E é difícil, né? Vocês sabem que é um pouco difícil você tirar certos materiais, por exemplo, serragem, do tapete. Então, só o aspirador muitas vezes não resolve. Você tem que ter uma escovinha, uma vassoura, uma ação mecânica, que é o que a escova rotativa faz. Outro produto que foi dessa forma foi o Sterilair. Esse é um produto brasileiro, para quem não sabe, né? Existe ainda, é vendido esse produto. É um produto simples, o ar entra, ele aspira o ar, né, do ambiente, faz passar por umas placas de cerâmica, essas placas são aquecidas, são umas placas assim com furinhos, então são cheias de furinhos, esses furinhos atravessam, não é fenda assim, é furo mesmo, são furinhos. São furinhos, vários furinhos, tal, cheio na placa, que atravessam a placa inteira, de um lado até outro. E elas são aquecidas. Então o ar que entra no aparelho ele é forçado a passar por aí, e os ácaros, né, que são os bichinhos parentes da aranha, bem pequenininhos, ao passar por aí morrem, são queimados. E principalmente os dejetos dos ácaros, o cocôzinho e o xixizinho do ácaro, que é o responsável pela alergia, né, pela rinite, é um dos responsáveis, ele também morre aí, é queimado nesse processo, ao passar pelos furinhos lá. E o inventor criou isso aí do nada? Não, ele tinha um problema, o filho dele sofria muito com rinite. Então ele foi pesquisar por que tinha rinite, que era por causa do ácaro. Na verdade não era bem o ácaro, era o dejeto que o ácaro solta. Os ácaros eles estão presentes nas nossas roupas, na roupa de cama, no chão de casa, né? Todo lugar onde tem resíduos, né? Eles gostam muito de restinhos de pele humana, cabelo, né? Para comer. E eles soltam, obviamente, os dejetos deles por tudo, né? A ideia do Sterilair é eliminar isso aí queimando. Daí esse sujeito inventou, achou lá uma empresa que apostou na ideia, que transformou em produto e passou a pagar royalties para ele, né, pela invenção. Agora isso aí essa patente já venceu, né? Patentes elas têm uma validade de 20 anos. Então já não tem mais ele tem a patente, obviamente, mas ele não pode mais, não recebe mais royalties por isso, né? Já está em domínio público. Qualquer empresa, na verdade, que quiser usar o mesmo processo pode fazer agora. Outra ideia aqui, né, de oportunidade. Aqui não estamos falando de problema.
nesse outro exemplo aqui do trike. O trike é esse tipo de produto aqui, talvez vocês já tenham visto por aí. A moça está andando nele, então vocês veem que ela está um pouco inclinada para o lado de cá, levemente. Tá? Então o trike funciona assim, ela para andar no trike ela vai oscilando, primeiro para um lado, depois para o outro. Vai oscilando, vai jogando o peso do corpo um pouco para cada lado, e com isso vai se gerando uma força, né, e pelo ângulo de cambagem aqui, tem uma força de impulsão do produto. Então ele é uma espécie de um patinete sem a necessidade de você usar um dos pés para impulsionar, como seria um patinete comum. Né? Ele é um patinete que você não precisa tirar os pés da plataforma ali. Então, é um produto, para quem já andou, é bem divertido, né? Principalmente para andar em lugares planos e tal, ou com leves aclives, né? É bem divertido isso aqui. E interessante esse produto. E esse produto não é um produto que resolve nenhum problema, não resolve problema de transporte, nada, né? Ele é um produto apenas legal, né? Divertido, novo, diferente. Então, muitos produtos estão nessa linha aí. Ele não está exatamente aí para resolver um produto. Ele está aí para ser legal, para ser interessante, para divertir, né? Então, os próprios games, né? Os videogames são uma indústria inteira baseada nisso aqui, no novo, diferente e divertido. Lógico, tem alguns games que servem para aprendizado e tal, mas não é a maioria dos games. Né? Então as oportunidades se apresentam em várias formas. Outra maneira de identificar oportunidades e ter ideias de produtos são as tendências. Então, aqui estão algumas tendências que uma autora famosa mapeou. A autora, quem quiser saber mais a respeito, tem um nome inconfundível, o nome dela, Faith, fé, né, em inglês, mas é o nome dela, e sobrenome Popcorn. E ela é uma estudiosa de marketing, de tendências, né, então estuda várias áreas, lê revistas de vários assuntos, acompanha o comportamento do consumidor, analisa e tal, e chega em tendências. Na verdade, não é a única autora que faz isso, é uma das mais famosas apenas, mas tem outros que fazem também. E ela identificou várias tendências que elas têm uma certa duração. A gente vai ver que algumas, embora ela tenha mapeado já há algum tempo, elas estão bem válidas ainda. Uma delas é o encasulamento. Então as pessoas estão buscando proteção e aconchego. Né? Quer um exemplo melhor disso do que esse problema agora todo aí de pandemia? Todo mundo não tanto preso em casa, né? Muitas pessoas querem ficar em casa por medo, né, de se contaminar. Então, mas isso é levado a um extremo, né? Antes do Covid o pessoal já tinha isso. E que tipo de produto essa busca por proteção e aconchego, que tipo de oportunidade cria? Todos os deliveries de comida, de compras, etc. Os produtos para fazer as coisas em casa. Então, já que você não vai mais sair para tomar café por aí, uma cafeteira refinada para você. Já que você não vai na lanchonete, uma máquina de bebidas, né? Soda italiana, etc., né, que a Brastemp tem, por exemplo, para você. Você não vai mais no shopping, né? Então uma máquina uma fonte de chocolate para você. Então são produtos que isso aqui cria oportunidade de N produtos e serviços para que a pessoa fique em casa, protegidinha, com o aconchego da casa e tudo vai até ela, né? Qualquer coisa que ela imaginar, um cappuccino tem, um sorvete tem, e assim vai. Né? A aventura da fantasia, isso aqui é a busca de aventuras, porém em condições de plena segurança. Então, todos os parques temáticos estão aí nessa. Né? Você vai lá e tem uma ilusão que está
explorando uma caverna, que está, né, fazendo uma grande aventura, mas em condição de plena segurança. Pequenas indulgências é outra coisa que temos, né? Então são pequenos presentes que a pessoa se dá com uma certa frequência, de boa qualidade, né? E preço relativamente, vamos dizer, bem relativamente baixo, né? Porque se for botar na ponta do lápis é caro, né? Mas vamos dizer aqui, o que entra aqui, por exemplo? Sorveterias chiques, né? Então aquela Fredo, né? Devix, né? E assim por diante. Então você, um potinho pequenininho de sorvete, R$ 15, né? Que mal dá uma bola de sorvete ali, né? Ah, mas é tão, o sorvete é de qualidade realmente, é bom. Mas, né, você paga R$ 15 no negócio. Ah, mas eu mereço, né? Essa é a ideia do pequeno indulgente. Eu mereço. Trabalho tanto, me esforço tanto, eu mereço um, um mimo de quando em quando. E esse de quando em quando nem é de tão quando em quando assim, é meio frequente. Então muitas empresas exploram isso aqui, né? Muitos produtos exploram esse negócio da pequena indulgência. Ergonomia. Então é a questão da personalização, da individualização, de deixar o produto com a tua cara, né? Então tem N exemplos aí que vocês podem pensar, desde a capinha do celular, né? Tá aí o que mais que eu posso dizer, adesivação de carros, né? Essa parte de tuning, né? De deixar o automóvel com o teu jeito, com a tua cara, tá tudo na ergonomia. Sair fora é uma ideia assim, tipo de um ano sabático, né? O que é um ano sabático? A pessoa trabalhou já algum tempo na empresa, 10 anos, por exemplo, no seu emprego lá na empresa X lá. Agora eu vou dar uma saída, vou dar um tempo para mim, vou passar um ano meditando na Índia, no ashram, né? Lá com o mestre não sei das quantas, alguma coisa desse tipo aí, né? Ou vou passar um ano mochilando pela Europa, né? Alguma coisa prazerosa, mesmo que não seja rentável, né? Mas você sai um tempo, né? E recarrega suas baterias. De repente, nesse meio tempo, você muda, estava indo numa direção na sua carreira, você muda completamente para outra coisa, né? É o sair fora. Volta ao passado. Então isso aqui tá muito forte hoje em dia também. Eu poderia dar outro nome para essa tendência aqui. Não se fazem mais velhinhas como antigamente, né? Então as pessoas de uma certa idade já não estão mais naqueles. Você não vai achar mais os velhinhos no bingo, né? Da igreja e tal. Os velhinhos já estão, querem fazer academia, quer manter a saúde e quer ter a liberdade, descompromisso, energia, os sonhos da juventude. É essa a ideia aqui da volta ao passado, né? Ele quer se recusar a envelhecer, vamos dizer assim. Tá? Quer se recusar a dizer que é velho. Tá? Ele quer a eterna juventude aí. O sobreviver é a busca por produtos e serviços saudáveis que prolonguem a vida. Né? Então, lanches saudáveis, essas empresas agora que fornecem dietas, né? Ela fornece o produto para você, fornece, por exemplo, comida para 15 dias. Todo o teu café da manhã, almoço, janta, lanche para todos esses 15 dias. Né? Tá nessa linha aí. Consumidor vigilante, então é o consumidor mais consciente. Né? Então hoje em dia, por exemplo, tem muita gente que está percebendo, né, a desindustrialização que aconteceu no Brasil e focando em valorizar as empresas locais aqui, o Made in Brasil. Tá? Então vamos parar tanto de China, 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 etc. E vamos focar no produto feito no Brasil. Então isso é a ideia do consumidor vigilante. Tá? Exigências, pressões e tal para
em relação ao, ser consciente em relação ao consumo, ao seu consumo. 99 vidas. É assim, aquela ideia que as pessoas estão muito ocupadas, né? Então, a vida é muito dinâmica. Então, uma mulher aí dos seus 28 anos, é mãe, é profissional, bem-sucedida, faz curso disso e daquilo, né? É esposa também, então muitas tarefas e papéis diferentes, né? E daí tem produtos que são voltados para isso, né? Então, se vocês pensarem, por exemplo, há algum tempo aí as campanhas de marketing de produtos de limpeza, por exemplo, exploravam muito isso aí. Que você com esse produto você vai ter mais tempo para ficar com seu filho, né, usando esse produto. É mais ou menos nessa linha aí a coisa. Explorar aquela ou serviços que poupam tempo da pessoa, né? Então, serviço de limpeza, serviço de transporte dos filhos para a escola ou para outras coisas, para atividades que eles fazem. Várias coisas se ligam aí, são oportunidades que estão ligadas a isso aí. E o outro é a preocupação com o ambiente, com a sociedade, com a ética, né? É o SOS lá. Então isso também está bastante forte, né? Então as empresas, às vezes a empresa nem tem uma iniciativa ambiental verdadeira, né? Mas ela usa isso aqui mais como marketing, né? Também. Então também tem isso. Mas o uso legítimo dessa tendência seria isso, ver que está havendo uma preocupação legítima com o meio ambiente e a empresa procura embarcar naquilo e fazer os seus produtos o mais ambientalmente corretos possíveis, etc. E, lógico, daí vender isso para o cliente, né? É feito dessa forma, tal, cobra mais caro por isso, tal, e ela lucra com isso. Então, tendências teria N outras tendências, né? Tem um outro autor que chama Sam Hill, que ele tem mais de 200 tendências. Tá? Mas aqui é um resuminho, né, de algumas possibilidades que essas tendências nos dão, de gerar. Cada uma que você pensar tem N ideias de produtos que dá para gerar. Outra possibilidade, observação. Então, olhar os produtos que a própria empresa fornece e também produtos concorrentes e identificar nesses produtos oportunidades. Então aqui está um caso bem simples. Então tem lá a pessoa, um estilete, né? Pessoa comprando o estilete, preparando ele para uso, né? Expondo a lâmina, usando, cortando, guardando, armazenando lá na sua bancada. Depois, de quando em quando, tem que renovar o fio da lâmina, né? Você faz isso quebrando a lâmina ali. E daí você vai para cada fase identificando na venda. Será que a embalagem expôs bem o meu produto? Ficou claro o que era, para que servia, etc. Será que essa função está sendo bem realizada? Funciona bem no corte? Não está expondo a pessoa a riscos, tal? E assim vai. Então você vai identificando, vai observando o produto como um processo e vai gerando ideias. Então aqui que é onde a gente quer chegar. Então gerar uma oportunidade, um novo estilete com uma concepção segura, que não expõe a lâmina, que a pessoa não tenha chance de corte apenas aquilo que interessa, né? Poderia ter uma capinha com uma mola tal que expõe apenas na hora do uso. E assim vai. Então você vai identificando a cada fase do uso do produto possíveis ideias. E isso pode levar a um novo produto. Usuários líderes é uma outra oportunidade grande de ideias de novos produtos. O usuário líder é o cliente que possui hoje as necessidades que serão gerais no mercado em algum tempo. Então ele é meio que por isso que é o usuário líder, um usuário avançado. Tá? E muitas vezes esse usuário é inventivo também, ele cria a solução. Então aqui está um exemplo da 3M. Não sei se vocês já viram isso numa loja de
de material de construção, mas é uma espuma e lixa dos dois lados. Para que serve isso? Para esse tipo de situação, em que você tem uma peça com reentrâncias, né, com uma geometria complexa, e tem um marceneiro que inventou isso, que ele percebeu que para lixar esse tipo de produto, se ele tivesse a espuma tal, e com a lixa ele trabalharia mais rápido, trabalharia melhor, porque se essa lixa dessa forma ela se adapta mais facilmente à superfície. Ele introduziu um dinamismo maior aqui. E daí a 3M é uma empresa que uma empresa americana, de origem americana, né? E ela usa muito ativamente esse negócio dos usuários líderes, né? E ela foi lá e conversou com esse marceneiro, patentearam a ideia e ela combinou um royalty a ser pago para esse marceneiro que teve a ideia. Então, essa é a ideia dos usuários líderes, você identificar pessoas que estão usando o seu produto além até do que ele permite e envolvê-los no desenvolvimento. E, lógico, vai ter que dividir a vantagem com ele. Mas, com certeza, isso ainda foi muito lucrativo para a 3M, mesmo acertando os royalties com o inventor. Outro exemplo, quem trabalha com CAD, né, modelagem 3D, os CADs, vocês sabem que ele tem um módulo básico e depois ele tem lá um módulo para chapa, módulo para cabos, né? Para produto que tem muita chapa, muito cabo, que já tem comandos, um conjunto de comandos mais específico para aquela finalidade, mais adaptado. Isso aqui é tipicamente a empresa, o ProEngineer, o CATIA, etc., a empresa que é dona daquele produto, ela normalmente desenvolve o básico e essas adaptações são clientes avançados, né, usuários líderes que vão criando esses conjuntos de comando, customizando o software. E depois ela vai lá e faz uma parceria. Ó, tem um monte de clientes que teria interesse nesses comandos aí para chapa. O que você acha? Faz uma parceria comigo? Te dou alguma vantagem, te dou a licença do software por alguns anos, tá? Você libera essa customização para mim e eu distribuo isso para toda a base de clientes. Então, esse tipo de acordo está dentro dessa iniciativa dos usuários líderes aí. Análise dos concorrentes. Então, você analisando produtos e serviços que já existem, você identifica muitas ideias que podem ser utilizadas nos seus próprios produtos e serviços. Além disso, você pode fazer uma análise tipo daquela de observação, né, e achar deficiências, problemas no produto do concorrente e criar um novo que não tenha aquela desvantagem. Porém, se for utilizar esse tipo de inspiração, né, eu sempre sugiro isso para todo mundo. Faça de forma inteligente, né? Eu até já falei isso agora há pouco. Qualquer produto que já está no mercado já está obsoleto. A empresa levou, note que a empresa, se ele está no mercado hoje, a empresa levou algum tempo trabalhando naquilo até lançar. E ela não parou, ela está trabalhando na próxima versão, né? Então, se você pega um produto hoje e simplesmente copia e relança aqui, o teu concorrente já vai lançar uma coisa bem melhor naquele momento futuro. Então, essa cópia, ela tem que ser... Por isso que eu não falo em cópia, eu falo em inspiração. Essa inspiração tem que ser inteligente. Tá? Não vai querer fazer que nem alguns xing-lings lá, né? Que copiam exatamente o produto, né? Não vai querer fazer isso aqui, né? Uma versão praticamente igual, né? Porque o famoso é a Nutella, né? Você vai ficar com umas migalhas. Vai ter que sempre que cobrar barato por isso. Lógico, tem algumas empresas que se satisfazem com isso, mas seria melhor se inspirar apenas e melhorar significativamente. Por exemplo, pode ser até que a Nutella não dê para melhorar, você tenha que copiar, fazer muito parecido o sabor, mas arranje uma outra embalagem, uma outra forma de aplicar isso. Será que isso aqui é a melhor solução?
do ponto de vista de embalagem? Não sei, né? Então, é nesse sentido aí. Inspiração nos concorrentes, não cópia. Usar técnicas variadas de ideação, tem várias, né? Tem o brainstorming, que é mais conhecida, né? Tem a ideatriz, né? Que você pega e... brainstorming se gera... o pessoal brinca que o mineiro chama de toró de parpite, né? Toró de palpite. Porque você dá ideias variadas, né? Reúne um grupo de pessoas com formações variadas e dá todo tipo de ideia. Ideatriz é um pouco diferente. Então você pega um produto que existe, né, a escova de dente, e a partir dele você tenta pensar em variantes. Então a escova de dente, o que dá para fazer de diferente na escova? Então tem N, né? Tem N patentes, tem uma área que tem bastante invenção, escova de dente. Então dá para fazer a escova que já é dispenser de fio dental também. A escova que contém dentro dela pasta de dente. A escova elétrica, mas diferente só com a escovinha. Ele escova todos os dentes ao mesmo tempo e vibra lá e escova. Escova iônica, né, que além dela usar a ação mecânica, ela tem íons, ela gera a carga eletrostática oposta à da placa bacteriana. Então a placa bacteriana, além da ação mecânica, ela também é atraída para essa escova. Ou coisas diferentes, na hora de enxaguar, forma ali um jatinho, né, facilitando, a pessoa não precisa fazer a conchinha com a mão para enxaguar a boca, ela faz direto com a própria escova, mais facilmente. Então tem N, né, que mais que eu posso criar em cima da escova de dente, né? Então é uma técnica que serve para isso. A gente vai ver essas técnicas mais detalhadamente na disciplina, em outras partes aí, quando estiver lá no projeto conceitual e tal. Finalmente, né? Depois você gerou as ideias do mercado e tal, gerou as ideias, tipicamente vai ter uma grande quantidade de ideias, né? E o que tem que fazer? Tem que filtrar. Não dá para desenvolver tudo ao mesmo tempo. Tá? Primeiro, vai ter muitas ideias que provavelmente vão estar até fora da estratégia da empresa, então tem esse filtro conceitual, que ele considera... Tem algumas ideias que vão cair fora disso, né? Vão cair fora aqui do funil, que elas não têm relação com o que a empresa faz. Então tem algumas ideias que vão... Desculpe, estou me atrapalhando com essa canetinha aqui. Então tem ideias que vão se alinhar com a competência da empresa, com a estratégia da empresa, que estão dentro, né? Vão cair dentro do filtro. E tem outras que já vão cair fora. Então deixa para lá. Aquilo que não tem a ver com o métier da empresa, deixa para lá mesmo, porque não dá para você ser bom em tudo, né? Então você tem que escolher, tem que optar. Ó. Esse mundo é um mundo de escolhas, um mundo de opções. Você sempre vai privilegiar alguma coisa e vai ter que sacrificar alguma coisa. Daí você tem ideias que são conceitualmente coerentes para a empresa. Daí, dessas ideias, também não dá para desenvolver tudo ao mesmo tempo, porque as empresas têm recursos limitados, têm pessoal limitado. Então você vai ter que encadear isso no tempo. Daí tem o segundo filtro, que é o filtro de capacidade. Então, conforme daí eu tenho que pegar de todas essas ideias que caírem aqui, o que é mais urgente, o que é oportunidade é agora, né? Daí eu vou colocar na frente. Outras ideias talvez não tenham uma necessidade de lançar tão rapidamente, né? Eu posso deixar um pouco mais para frente. Então aqui é o caso de pegar todas as ideias e encadeando no tempo. E daí eu vou gerenciando a capacidade e vou lançando os projetos de desenvolvimento de novos produtos. Então essa é a ideia desse filtro aí.
para selecionar e para priorizar e sequenciar. Daí, para aqueles produtos que eu for decidindo que vou lançar e que já tem uma perspectiva de prazo, eu vou criando documentos, né? Então a gente falou lá no início, mostrou lá no Rosenfeld, lá, tinha as minutas de projeto. Né? As minutas de projeto são exatamente isso, é lá no final do funil, aquilo que eu decidi que vou desenvolver, eu vou fazer uma minuta de projeto, eu vou descrever um pouco melhor aquela ideia, uma equipe inicial, um prazo, um custo estimado de desenvolvimento, isso é uma minuta de projeto, para que se inicie aquele desenvolvimento. Então eu começo cada desenvolvimento propriamente dito, respeitando os recursos que eu tenho, né? Que todo desenvolvimento de produto ele custa dinheiro, respeitando o tamanho da equipe que eu tenho, que eu posso envolver, né? E vou gradativamente encadeando e lançando isso. Critérios de avaliação, né, que se usa tipicamente para essas ideias aí, para priorizar, né, o que eu realmente vou lançar, não vou. Tem alguns critérios que dá para utilizar: atratividade, benefícios, alinhamento com a estratégia, originalidade, precocidade, né? Estou sendo inovador em relação aos concorrentes ou não, né? O quanto tempo eu posso ter vantagem em relação aos concorrentes, porque a gente já viu que você lança um produto, daqui a pouco já vem uma cópia, né? Já vem algo similar. Então, quanto tempo eu consigo ter a vantagem de pioneirismo, né? Qual a duração estimada do ciclo de vida, quanto potencialmente ou estimadamente, né, vai se gastar para investir naquilo, quanto eu consigo sustentar isso ao longo do tempo e riscos envolvidos. Daí, portfólio, né? Estava falando que uma das decisões de planejamento de produtos é em relação ao portfólio. Então, pode ter produtos que vão ser descontinuados daquele portfólio inicial que é analisado. Posso ter produtos que serão projetos, né, que eu pensei anteriormente, que serão iniciados. Eu vou fazer aquelas minutas de projeto. Tem projetos que eu posso ter que abandonar, as coisas mudaram no meio do caminho. Muitos projetos de desenvolvimento de produto eles são abandonados ou congelados no meio. Não necessariamente tudo aquilo que você pensou que ia fazer acaba acontecendo, porque o mercado é dinâmico, né? Às vezes no meio do projeto o concorrente lança algo muito similar ou algo melhor do que você estava desenvolvendo. Então, muito provavelmente você vai largar o que estava fazendo, né? Não vai continuar botando mais dinheiro naquilo, naquela ideia que já está fadada ao fracasso. Você vai canalizar o seu recurso para algo novo, né? Redirecionamento. Então, tudo são decisões em relação ao portfólio de produtos e projetos. Então, com isso, a gente fecha essa segunda parte. É uma aula ainda bem teórica, né? Mas é importante essa parte inicial da disciplina. É importante para dar subsídios para o que vem em seguida. A partir da próxima aula, que é planejamento do projeto, a gente vai poder começar a ficar um pouco mais prático, que aí vai ter a minuta de projeto, que é algo que dá para fazer realmente, né? Que vamos fazer, vamos exercitar. Então, por hora, é isso e até a próxima.